Olá, meus amigos e irmãos, tudo justo e perfeito? No vídeo de hoje estaremos trazendo um pouco mais de entendimento referente à relação da Igreja Católica com a maçonaria. Eu sou Luciano Souza e hoje nós vamos para mais um. E no Papo de Maçonaria de hoje vamos adentrar um pouco mais dentro da relação da Igreja com os maçons. Pessoal, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal, deixe seu joinha, pois ajuda a fazer com que esse vídeo chegue a outros irmãos e simpatizantes das ordens iniciáticas. Ao longo da sua história, a Igreja Católica condenou e desaconselhou seus fiéis a pertencer a associações que se declaravam ateias e contra a religião, ou que poderiam colocar em perigo a fé. Entre essas associações encontra-se a maçonaria. Atualmente, a legislação que se rege pelo Código de Direito Canônico promulgado pelo Papa João Paulo II em 25 de janeiro de 1983, que em seu cânon 1374 afirma: quem ingressa em uma associação que maquina contra a Igreja deve ser castigado com a pena justa. Quem promove ou dirige essa associação deve ser castigado com entredito. Essa nova redação, entretanto, apresenta duas novidades em relação ao Código de 1917. A pena não é automática e não é mencionada expressamente a maçonaria como associação que conspire contra a Igreja. Prevendo possíveis confusões, um dia antes de entrar em vigor a nova lei eclesiástica, no ano de 1983, foi publicada uma declaração assinada pelo cardeal Joseph Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Nela se apresenta que o critério da Igreja não sofreu variação em relação às anteriores declarações, e a nominação expressa da maçonaria foi omitida para assim incluir outras associações. É indicado, juntamente, que os princípios da maçonaria seguem sendo incompatíveis com a doutrina da Igreja e que os fiéis que pertençam à associações maçônicas não podem aceder à Sagrada Comunhão. Nesse sentido, a Igreja condenou sempre a maçonaria. No século XVIII, os papas o fizeram com muito mais força, e no século XIX persistiram nisso. No Código de Direito Canônico de 1917, eram excomungados os católicos que fizessem parte da maçonaria, e no ano de 1983, o cânon da excomunhão desaparece, junto com a menção explícita da maçonaria, o que pôde criar em alguns a falsa opinião de que a Igreja por pouco aprovaria a maçonaria. É difícil encontrar um tema sobre o qual as autoridades da Igreja tenham se pronunciado tão reiteradamente como no caso da maçonaria. Desde 1738 a 1980, conservaram-se não menos de 371 documentos, aos quais deve-se acrescentar abundantes intervenções dos dicastérios de Cúria Romana e a partir, sobretudo, do Concílio do Vaticano II, as não menos numerosas declarações das conferências episcopais e dos bispos de todo o mundo. Tudo isso está indicando que nós encontramos, à frente uma questão vivamente debatida, fortemente sentida e cuja discussão não pode se considerar fechada. Quase desde sua aparição, a maçonaria gerou preocupação na Igreja. Clemente XII e eminente havia condenado a maçonaria. Mais tarde, Leão XIII, em sua encíclica Humanus Genus, de 20 de abril de 1884, a qualificava de organização secreta, inimigo astuto e calculista, negadora dos princípios fundamentais da doutrina da Igreja. No cânon 2335 do Código de Direito Canônico de 1917, estabelecia-se que aqueles que dão seu nome à seita maçônica ou a outras associações do mesmo gênero que maquinam contra a Igreja ou contra as potestades civis legítimas incorrem ipso facto em excomunhão, simplesmente reservada à sede apostólica. O delito consistia, em primeiro lugar, em dar o nome ou inscrever-se em determinadas associações. Em segundo lugar, a inscrição devia se realizar em alguma associação que maquinasse contra a Igreja. Se entendia por maquinar aquela sociedade que em seu próprio fim exerce uma atividade rebelde e subversiva ou as favorecesse quer pela própria ação dos membros, quer pela propagação da doutrina subversiva, que de forma oral ou por escrita atua para destruir a Igreja, isto é, sua doutrina, autoridades enquanto tais, direitos ou no caso, a legítima potestade civil. Em terceiro lugar, as sociedades penalizadas eram a maçonaria e outras do mesmo gênero, com o qual o Código de Direito Canônico estabelecia uma clara distinção. Enquanto o ingresso na maçonaria era castigado automaticamente com a pena de excomunhão, a pertença a outras associações tinha que ser explicitamente declarada como delitiva pela autoridade eclesiástica em cada caso.
Os motivos que argumentava a Igreja Católica para sua condenação à maçonaria eram fundamentalmente o caráter secreto da organização, o juramento que garantia esse caráter oculto de suas atividades e os perturbadores complôs que a maçonaria empreendia contra a Igreja e os legítimos poderes civis. A pena estabelecida diretamente à excomunhão, estabelecendo-se também uma pena especial para os clérigos e os religiosos no cânon 2336, também recordavam as condições estabelecidas para proceder à absolvição desta excomunhão, que consistiam no afastamento e a separação da maçonaria, reparação do escândalo do melhor modo possível e o cumprimento da penitência imposta. As consequências da excomunhão incluíam, por exemplo, a privação de sepultura eclesiástica e de qualquer missa exequial, de ser padrinho de batismo, de confirmação, de não ser admitidos no noviciado e o conselho. No caso das mulheres, de não contrair matrimônio com maçons, assim como a proibição ao pároco de assistir núpcias sem consultar o ordinário. A partir da celebração do Concílio do Vaticano II, um incipiente diálogo entre maçons e católicos fez com que essa situação começasse a mudar. Em alguns episcopados na França, nos países escandinavos, na Inglaterra, no Brasil e nos Estados Unidos, começaram a revisar a atitude frente à maçonaria. Por um lado, revendo na história os motivos que levaram a Igreja a adotar essa atitude condenadora, tais como sua moral racionalista maçônica, o sincretismo, as medidas anticlericais promovidas e defendidas pelos maçons. E por outro lado, foi questionado se pudesse entender a maçonaria como um bloco único, sem levar em conta a cisão entre a maçonaria regular, ortodoxa e tradicional, religiosa e aparentemente apolítica, e a segunda, a irregular, irreligiosa, política e heterodoxa. Esses motivos e as mais ou menos constantes petições chegadas de várias partes do mundo a Roma, diálogos e debates fizeram com que entre 1974 e 1983 a Congregação para a Doutrina da Fé retomasse os estudos sobre a maçonaria e publicasse 3 documentos que supuseram uma nova interpretação do cânon 2335. Nesse ambiente de mudanças, não é de se estranhar que o cardeal Crowell, arcebispo da Filadélfia, perguntasse à Congregação para a Doutrina da Fé se a excomunhão para os católicos que se afiliavam à maçonaria seguia estando em vigor. A resposta à sua pergunta foi dada por seu prefeito em uma carta de 19 de julho de 1974. Nela explicaram que, durante um amplo exame da situação, tinha se dado uma grande divergência nas opiniões, segundo os países. A sede apostólica acreditava, de uma forma até oportuna, e consequentemente a elaborar uma modificação da legislação vigente até que se promulgasse um novo Código de Direito Canônico. Advertia-se, entretanto, na carta que existiam casos particulares, mas que continuava a mesma pena para aqueles católicos que dessem seu nome à associação que realmente maquinassem contra a Igreja. Enquanto que para os clérigos, religiosos e membros de institutos seculares a proibição seguia sendo expressa para sua filiação em qualquer associação maçônica, a novidade nesta carta exigia na admissão por parte da Igreja Católica de que poderiam existir associações maçônicas que não conspirassem em nenhum sentido contra a Igreja, nem contra a fé de seus membros. As dúvidas não tardaram em surgir, Muitas dúvidas acabaram brotando. Qual era o critério para verificar se uma associação maçônica conspirava ou não contra a Igreja? E em que sentido a extensão devia se dar à expressão conspirar contra a Igreja? O que seria isso? Esse clima generalizado de aproximação entre as teses de alguns católicos e maçons foi quebrado pela Declaração de 28 de abril de 1980, na Conferência Episcopal Alemã sobre a pertença dos católicos à maçonaria. Como aponta Frederico Asnergil, a declaração explicava que durante os anos de 1974 e 1980 foram se mantendo numerosos colóquios oficiais entre católicos e maçons, que por parte católica tinham sido examinados os rituais maçônicos dos 3 primeiros graus, e que os bispos católicos tinham chegado à conclusão de que havia oposições fundamentais e insuperáveis entre ambas as partes. A maçonaria, diziam os bispos alemães, não mudou em sua essência. A pertença mesma questiona os fundamentos da existência cristã, era a alegação deles. As principais razões alegadas para isso foram as seguintes. A cosmologia ou visão de mundo dos maçons não é unitária, mas relativa, subjetiva e não pode se harmonizar com a fé cristã. O conceito de verdade é também relativista, negando a possibilidade de um conhecimento objetivo da verdade, o que não é compatível com o conceito católico.
Também o conceito de religião é relativista e não coincide com a convicção fundamental do cristão. O conceito de Deus, simbolizado através do grande arquiteto do universo, é de tipo deístico e não há nenhum conhecimento objetivo de Deus no sentido do conceito pessoal de Deus do teísmo. E está impregnado de relativismo, o qual mina os fundamentos da concepção de Deus dos católicos. Em 17 de fevereiro de 1981, a Congregação para a Doutrina da Fé publicava uma declaração que afirmava de novo a excomunhão para os católicos que dessem seu nome à seita maçônica e a outras associações do mesmo gênero, com qual a atitude da Igreja. Mas e no Brasil? Como era a situação da Igreja com a maçonaria? Então, só para a gente poder entender um pouquinho melhor, tá? A gente vai voltar um pouquinho na linha do tempo, tá bom? Para aí vocês poderem ter como eu posso dizer, um apanhado geral. Por volta de 1390, conforme registrado no manuscrito Regius, o relacionamento entre a Igreja Católica e a maçonaria era bom. Naquela época, a maçonaria operativa prestava serviços à Igreja, construindo catedrais. O chefe de cantaria, o chefe dos canteiros, normalmente era um clérigo, ou seja, um padre ou um bispo, que orientava os obreiros, inclusive nos assuntos religiosos, ou seja, os primeiros mestres maçons eram padres. Olha que legal. Dessa parte pouca gente sabe, não é verdade? Mas vamos lá. No que se refere ao Brasil, no final do século XIX, os padres defendiam abertamente as ideias liberais, identificando-se com os maçons da época. Em consequência, muitos deles foram admitidos na maçonaria, alguns com consentimento e outros contando apenas com a tolerância de seus bispos. A paz termina quando, numa homenagem prestada pelas lojas maçônicas do Rio de Janeiro ao seu grão-mestre, Visconde do Rio Branco, registra-se um incidente de maior monta. O padre Almeida Martins, que também é maçom, se apresenta na cerimônia em seus trajes de sacerdote e faz um discurso de saudação representando a loja do Grande Oriente do Lavradio, recebendo por isso uma punição do bispo diocesano, Dom Pedro Maria de Lacerda. Reincidente em sua atuação, é então suspenso das ordens sacras. Dessa forma, começa aqui uma guerra, em que os maçons passam a hostilizar a igreja, enquanto esta, por seus bispos, age duro contra os religiosos renitentes na prática da maçonaria. Ocorre então um incidente ainda mais grave. O bispo de Olinda, Dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira, jovem de 20 e poucos anos, resolveu aplicar na área sob sua jurisdição as recomendações da encíclica de 1864, do Papa Pio IX, proibindo o clero de participar de cerimônias patrocinadas por maçons. O bispo chama particularmente cada um dos sacerdotes envolvidos e ordena-lhes que se dediquem tão somente à vida religiosa, afastando-se das atividades estranhas aos conventos. Encontrando oposição, Dom Vital acabou por suspender as irmandades recalcitrantes, impedindo-as de receber novos membros, de participar de ofícios religiosos e até de vestir os seus hábitos. Algumas dessas irmandades recorrem ao governo e Dom Vital, por sua parte, recorre ao Papa, que lhe dá poderes para agir com rigor contra os rebeldes. Está formado um embrulho, ou melhor, a confusão, provocada pela espúria união entre o Estado e a Igreja. O acordo entre o governo e o Vaticano determinava que todas as bulas papais, para serem cumpridas no país, deveriam primeiro receber o execúdice do governo brasileiro, o que não acontecera com a encíclica, cujas recomendações o bispo insistia em aplicar. A crise acabou agravando-se, mais ainda quando o bispo do Pará, Dom Antônio Macedo Costa, fez um processo formal contra a maçonaria e se solidariza com Dom Vital. Daí foi a conta. O governo apresenta uma ação criminal contra os dois religiosos perante o Supremo Tribunal de Justiça por desrespeito aos poderes do Império. Presos, os dois bispos são levados ao Rio de Janeiro, julgados e condenados a 2 anos de prisão com trabalhos forçados, sendo instaurados processos também contra os outros padres que lhes deram apoio. Isso ocorreu em 1º de julho de 1873, e só ao final da pena é que os 2 bispos foram anistiados, por decreto do gabinete presidido pelo Duque de Caxias. Mas o desastre já aconteceu e seus efeitos são irremediáveis. Já no início do século XVIII, a maçonaria trabalhava no sentido de separar a Igreja do Estado, instituir o casamento civil, introduzir o sistema republicano de governo, instituir a liberdade religiosa e etc. As encíclicas papais, que atacaram a maçonaria explicitamente,
Papa Leão XII disse em sua encíclica de 13 de março de 1825 as obras sobre a religião e sobre a república que seus membros ousam dar à luz à publicidade. A semente da república estava sendo lançada. Os líderes religiosos da época começaram a se preocupar com a possibilidade de perder o poder temporal. O Papa Leão XIII, em sua encíclica de 20 de abril de 1884, disse: os maçons defendem a ideia de que os chefes do governo têm poder sobre o vínculo conjugal. Na educação dos filhos, não há nada a lhes prescrever em matéria de religião. A cada um deles compete, quando estiver em idade, escolher a religião que lhe aprouver. Já em muitos países, mesmo os católicos, está estabelecido que fora do casamento civil não há união legítima. Nesta encíclica, protestava veementemente contra a maçonaria por estar defendendo a liberdade de religião e a instituição do casamento civil. Isto poderia ser traduzido em perda de influência da Igreja sobre os fiéis. Leão XIII também disse nessa encíclica que, segundo os maçons, todo o poder está no povo livre. Os que exercem o poder só são detentores pelo mandato ou pela concessão do povo. A mesma encíclica afirmava que o poder pertencia a Deus, o qual transferiu à Igreja a responsabilidade de governar ou de indicar alguém que fosse capaz de fazê-lo. Esta questão é hoje traduzida pelo abuso da televisão, que redundou na liberdade sexual, na degeneração da família, no poder atribuído ao dinheiro e etc. Outro facto digno de observação é que no final do século XIX e início do século XX, os esforços para a evolução social e política eram divididos entre os católicos conservadores, os liberais e os cientificistas. A Igreja Católica defendia o pensamento conservador e a maçonaria o pensamento liberal. A Igreja tinha nas mãos as escolas que educavam somente os ricos. A maçonaria agiu no sentido de mudar esta situação. Criou escolas noturnas e conseguiu diminuir o custo do ensino, tornando-o mais acessível às classes menos abastadas. Isto frustrou o objetivo da Igreja, que era manter o status quo da época, ou seja, impedir que o poder mudasse de mãos. Do início do século XX até os dias de hoje, não se tem notícias de grandes conflitos entre a Igreja e a maçonaria. Aliás, é até interessante mencionar que entre os membros da maçonaria estão inúmeros católicos praticantes e evangélicos. Em 1984, após a publicação do novo Código Canônico, a loja de pesquisas Quatro Coroados de Londres fez uma pesquisa no Vaticano no sentido de saber como era vista a visão referente à maçonaria entre os clérigos. O resultado mostrou que a maioria achava que somente a maçonaria que tinha tirado Deus de seus postulados fundamentais é que era condenável, ou seja, o Grande Oriente da França. Porém, segundo essa pesquisa, não havia nenhuma restrição quanto à maçonaria que exigia que seus membros acreditassem em Deus. Entretanto, essa não era uma posição oficial, pois não tinha a aprovação das autoridades religiosas do Vaticano. Mas afinal de contas, como surgiu tudo isso? Da onde que brotou toda essa confusão? Da onde brotou essa maçonaria? Qual a ligação dela com a igreja? Vamos tentar entender? O cristianismo estava em pleno progresso na Idade Média, que foi o seu auge, podemos dizer assim. Povos e mais povos eram catequizados pelos soldados de Cristo, isto é, pelos bispos e os padres, que estavam abrindo constante igreja, catequeses em vários povoados diferentes. E a igreja passou a receber reis e a nobreza em suas fileiras. E com isso passou a contar também com uma ajuda financeira muito grande e dos seus novos fiéis. E, como todo mundo sabe, com dinheiro se faz muita coisa. Então aquelas casas de madeira, celeiros amontoados de madeira, sujeitos ao fogo e aos raios e outros fenômenos que eles usavam para se encontrar com os fiéis, começavam a dar lugar às grandes catedrais de pedras, como mostrados, como a gente viu em vários filmes falando sobre o tema na igreja da Idade Média, por assim dizer. Então, entre os anos de 1100 e 1300, milhares de novas igrejas, catedrais, mosteiros, conventos, etc. foram erguidos na Europa. E para dar conta de tanto trabalho, uma leva de homens foi se especializando na arte de construir. Criou-se os chamados construtores. Uma arte antiga, mas que na época era muito pouco divulgada. E essa leva de profissionais de pedra precisava se organizar. Precisavam de um estatuto, precisavam de um espaço só deles. Foi então que 12 homens, 12 freemasons ou pedreiros livres, especializados em trabalhar na pedra, liderados por Henri Ievel, e é bom guardar bem esse nome, Henri Ievel. Nasceu em 1320 e morreu no ano de 1400. Foram até a prefeitura de Londres, levando o esboço de um estatuto do trabalhador da pedra. E numa audiência com o Alderman, o prefeito à época, e os Eds,
apresentaram seu esboço de estatuto, onde previa, além de obediência às autoridades locais, também previa uma fidelidade ao rei, à religião vigente e ainda um pedido para que suas reuniões fossem fechadas sem a presença de pessoas que não estivessem ligadas a ela. Esses 12 homens saíram do local onde hoje, né, está a igreja antiga guilda, desta guilda, no dia 2 de fevereiro de 1356. Vou repetir, 2 de fevereiro de 1356. E, no caso, este é o esboço, né? Esse documento é o esboço, o dia, o mês e o ano do nascimento da maçonaria documentada. Enquanto não apresentarem um outro documento mais confiável, né, e mais antigo, esse é o documento que hoje comprova que a maçonaria se apresentou, nasceu como organização. Esse documento se encontra ainda hoje, né, na biblioteca da Prefeitura de Londres e vai carregar, né, o título e o privilégio de ser o documento maçônico mais antigo. Mas que não surja ou permaneça nenhuma dúvida, o primeiro código ou regulamento dos maçons da Inglaterra é datado de 2 de fevereiro de 1356, quando, como resultado da disputa entre carvoeiros e maçons, ou seja, trabalhadores do carvão e da madeira e trabalhadores da pedra, pintores, né, 12 mestres de uma obra representando aquele ramo da arte de construir, foram até o prefeito de Edes, de Londres, na cidade da prefeitura, e eles obtiveram autorização oficial para que se fizesse um código e um regulamento interno para a instalação de uma sociedade e acabar de vez com a disputa, e também para que se formasse, né, de uma forma geral, como posso dizer, ajudasse nos trabalhos. Eles conseguiram criar um documento que pudesse ajudar eles ali no trabalho. O preâmbulo desse código confirma que aqueles homens foram lá realmente juntos, porque o seu ofício até então não havia sido regulamentado de nenhuma forma pelo governo do povo, como já acontecia com outras profissões. Essa sociedade, né, dos maçons, the Fellowship Masons, prevaleceu sozinha durante 20 anos, até 1376, quando foi fundada a Companhia dos Maçons de Londres. Incidentemente, a primeira regra desse regulamento, regido naquela ocasião como objetivo de delimitação e disputa quando estabelecida, que muitos homens da profissão podiam trabalhar em qualquer serviço relacionado com a sua profissão, desde que ele fosse perfeitamente hábil e conhecesse muito bem a profissão. Daí por diante eles passaram a trabalhar segundo esse código. E muitos outros foram surgindo, formando o que chamamos de Old Charge, ou constituições góticas. Aos amigos e irmãos que me acompanharam até aqui, muito obrigado e que o grande arquiteto do universo os guie e os proteja. Que a prosperidade seja contínua na vida de todos. TFA. Pessoal, não se esqueçam de curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Pedimos que comentem, deixem suas dúvidas ou sugestões que traremos respondidas nos próximos vídeos. Beijos no coração!